E aí, galera, bom dia. Mais um dia de alegria, sempre paz, eternidade, que o dia sempre é um dia só. Tem dia e noite, mas é um dia só, né? Porque a eternidade do dia espiritual não existe 2 dias. 2 dias existe pela matemática da rotação do ciclo do Sol e com a Terra e esse movimento todo que foi calculado para marcar dia, horas, meses, semana, para que o ser humano sabe marcar tudo em pontuação, não? Conforme circula os movimentos para sobreviver na Babilônia. Mas aí, galera, voltando aqui para a nossa história aqui, o que eu quero dizer é o seguinte: quero fazer uma pergunta para você, mas uma pergunta que você tem que analisar bem o que eu vou perguntar. Aí você vai imaginar o que você faria através da pergunta que eu vou fazer. O que você faria? Essa é a pergunta, mas se você tivesse o poder de Deus, o que você faria se você fosse Deus? Para você que acredita num poder imenso, grande, como acredita em Deus, o que você faria? O que você faria se você fosse Deus? Agora eu pergunto, se você pergunta, agora eu respondo aqui o que eu imagino dessa pergunta. Porque quando eu pergunto essa pergunta, o que você faria se você fosse Deus, eu perguntando essa pergunta, a mesma pergunta para todo mundo na Terra, para quem acredita e quem não acredita, mas só de fazer um tipo de pergunta dessa, todo mundo imaginaria de trazer uma solução, de resolver o problema que causa sobre tudo. Então, essa era a solução. Agora, por que na Bíblia fala que Deus não vai fazer o que você imaginaria? Porque ele fala, pensa, na Bíblia fala que Deus ele vai mandar uma parte para o inferno, e outra parte vai com ele, e outra parte vai sofrer eternamente, outra parte. Porque Deus seria impiedoso com todo mundo que queira ser diferente. Porque se fosse nós, se fosse eu Deus, o que eu faria? Eu faria todo mundo viver em paz, viver feliz, viver em harmonia. Por que dar a segunda opção? Porque Deus tem que deixar o homem livre. Livre é saber que existe o mal e fazer o mal, para depois não conseguir ser salvo pelo mal que fez, para ser julgado para ir para o inferno, e Deus fica lá, agora vem os. É mais feio essa atitude de Deus de criar o homem com sua. Que não consegue utilizar nem mesmo 10% da sua cabeça para praticar o mal, para fazer o mal, para depois culpar o homem, dizer você foi para o inferno porque você quis, porque eu coloquei fulano para te avisar, porque eu coloquei fulano para te alertar. Mas o que é isso? É uma brincadeira, criar uma coisa, e agora você vai ficar queimando no inferno, no fogo, e a outra parte vai para com Deus. Eu acho meio difícil esse Deus pensar desse jeito. Se eu fosse Deus, o que eu faria é todo mundo feliz, alegre, não importa se é preto, gordo, magro, ou se é feio ou bonito, se anda com roupa comprida ou roupa curta. O importante é todo mundo manter a harmonia, o respeito e a comunhão com os outros, e sem discriminação, sem preconceito, e tudo isso é o mais importante. E não ter pensamentos negativos. Era isso que eu faria? Todo mundo pensar só positivo? Para que eu vou fazer pessoas pensar positivo e negativo? Para depois eu fazer agora vocês é culpado de ser negativo porque vocês quis ficar no negativo, porque eu tive isso com você com livre e espontânea vontade para aceitar o negativo ou o positivo. Aí a livre e espontânea vontade dele é fazer o negativo, aí Deus vai fazer agora, você vai para o inferno, fica lá, vou ficar aqui no céu, como o presidente de Venezuela, como Maduro, que eles dizem, vou ficar lá tomando minha champanhe, comendo minha carne, tá? Enquanto um monte de gente passando fome ou queimando no inferno lá. É meio bizarro isso aí. Só quero refletir isso aí sobre o que você faria se você fosse Deus e porque o Deus que não faria, mas diz que vai fazer, na Bíblia diz que vai queimar a gente no inferno, que vai fazer isso, fazer aquilo. É essa parte que eu acho que Deus é muito injusto fazer uma coisa dessa assim. E para ele ser injusto é mais fácil acreditar que esse Deus é mal do que bem. Porque é um Deus que pode fazer as coisas ser boa e fazer as coisas sendo boa e mal, porque o ser humano entenda sobre os dois lados que existe através da sua eternidade, para depois mandar o cara com garfo assim na bunda do cara, para o cara cair no inferno e queimar, é foda. Mas valeu, galera, só alegria, muita paz.